Olá, minhas amadas, sejam bem-vindos no nosso programa Mulheres que Inspiram. E a nossa convidada de hoje é uma mulher determinada, com muita energia e com muitos propósitos. E voltando aqui, e a nossa convidada é a Fran. Fran, é uma alegria te receber aqui no nosso estúdio de Mulheres que Inspiram. E eu gostaria que você falasse assim, que, além da Fran, né, que você é uma personal, né? Isso mesmo. Quem é a Fran, mulher por trás do método? Eu gostaria que você se apresentasse, falasse para nós quem que é a Fran. Perfeito. Léo, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fazer parte de um podcast cujo nome é Mulheres que Inspiram, para mim é uma honra. Você é uma mulher inspiradora, os obrigada. outros convidados já foram inspiradores, então é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Franciele Veronese, eu sou personal trainer e eu sou especialista em mulheres 35+. E antes de ser uma personal, eu sou uma mulher 35+. Eu sou uma mulher que muitas vezes já se abandonou, já cuidou dos outros, já cuidou da casa, da carreira, do filho e acaba se esquecendo nessa jornada. Então, eu converso com essa mulher, eu trago soluções de vida, corpo e mente para essa mulher, para que ela deixe de se abandonar e volte a se cuidar após os 35. Ô, Fran, em que momento na sua vida você entendeu que cuidar do corpo é muito além da estética? Quando eu me abandonei e isso refletiu no espelho. Léo, quando eu engravidei da minha filha mais velha, eu engordei 30 quilos. E não foi um desleixo, foi porque a rotina me engolia e eu não conseguia cuidar de mim como eu gostaria. E nesse momento em que a minha filha nasceu e eu estava muitos quilos acima, eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. E hoje eu sei o que é acompanhar uma mulher que também olha no espelho e que também não se reconhece. Nesse momento em que eu passei a gostar de mim mesma, em que eu passei a cuidar de mim mesma, e isso não era egoísmo, isso era uma prioridade da minha família, porque eu defino as prioridades da minha família, eu me reencontrei, eu me reconectei comigo mesma. Então, eu acredito que a minha história pode ajudar outras mulheres que estão perdidas dentro de si, nas suas rotinas, a se encontrarem também. E é um momento, né, Fran, que depois da gravidez, a gente olha no espelho, a gente se sente feia, Exato, né? exato. E é um momento assim muito difícil, que quem tem família, quem tem marido, é o momento deles ficarem muito mais perto das mulheres, porque, queira ou não, mexe com a saúde mental. Exato. Fisiologicamente, você é da área da saúde, você sabe disso, há uma confusão de hormônios no corpo da mulher. Isso traz a mulher para um momento muito frágil. E a mulher que se olha no espelho, que não se reconhece, ela não vai se reconhecer na maternidade, ela não vai se reconhecer enquanto esposa, enquanto profissional. Então, esse não se encontrar, esse não se gostar, vai atingir todos os âmbitos da vida de uma mulher. É por isso que é muito importante a mulher olhar no espelho e gostar do que se vê. Porque quando ela gosta do que ela vê, ela vai performar nas outras áreas da vida dela. É lindo. Sim. Ô, Fran, você trabalha muito com mulheres, Sim. né? O que mais te marcou nas histórias e o que já ouviu delas? Tem uma história, na verdade, muitas histórias lembram, eu me emociono muito fácil, então me emociono com as histórias Eu das também. alunas, mas tem foi lá no comecinho, que ela me deu um insight que mudou toda a minha trajetória. Ela era uma mulher muito ativa, ela era uma empreendedora fantástica, ela era muito performance naquilo que ela fazia, porém, quando ela veio para mim, ela estava perdida. Não no sentido de não sei o que fazer, mas ela não se reconhecia. E nós começamos o processo e quando ela conseguiu fechar o zíper da roupa que ela gostava, quando ela conseguiu se olhar no espelho, ela me disse essa frase: Fran, o que mudou foi a mentalidade. Porque eu já tinha tentado emagrecer, treinar, cuidar da rotina. Ela era uma mulher ativa, mas ela não tinha mudado a mentalidade. E foi aí que eu percebi, Léo, que o emagrecer não é só corpo, é mente, é você estar alinhado, corpo, mente e alma. E aí você consegue manter o resultado. Sim. Ô, Fran, em que momento que você sentiu desconectada do seu corpo? Como virou essa chave, assim? Você falando isso, teve um momento que você desconectou tudo e virou a chave. Eu queria que você falasse. Exato. Para mim, foi quando eu tive o pós-parto da minha filha.
Eu sempre fui uma pessoa que brigava com a balança, adolescência, eu era gordinha da família, aquela criança com barriguinha de verme, essa era eu. Mas na gestação isso ficou muito evidente, eu engordei muito e aí eu me desconectei de quem eu era e eu não conseguia voltar. Então eu me sentia fracassada enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto profissional. Eu não cabia nas minhas roupas, eu era desajeitada porque eu não sabia o tamanho que o meu corpo ocupava, era muita estria, o intestino não funcionava. Você sabe que quem tem filho pequeno não dorme direito. Não. E nesse momento eu senti que, cadê a Fran? Quem é a Fran? E eu comecei a buscar ser a Fran novamente a partir da gestação da minha filha. Ô, Fran, por que você costuma dizer que fechar o zíper é mais identidade? O que é estética? Explica para nós aí. Léo, nenhuma mulher chora quando o zíper não fecha por conta da roupa. Nenhuma mulher se sente frustrada dentro de um provador de loja quando aquela roupa não entra por conta da roupa. É muito mais. Quando a mulher ela se frustra com isso, é porque ela está se sentindo fracassada, porque ela sentiu que o corpo dela não está do jeito que ela gostaria. Então, não é físico, é emocional e muito mais do que isso, é identidade. Quando a mulher cuida do físico, isso reflete e o resultado vem na estética. Mas não é físico, é emocional. Sim. Ô, Fran, e quando a mulher fala assim, Fran, mas eu não tenho tempo. Eu queria que você falasse, porque nós mulheres, a gente sempre tem um tempinho para nós cuidar da nossa saúde, para nossa mente. E eu gostaria que você realmente, eu sei que você é essa mulher de propósito, eu quero que você fale para todas essas mulheres que vai estar assistindo o nosso programa. Léo, todo mundo tem 24 horas no dia, então o tempo não se cria, não tem como mais criar tempo. O que nós fazemos é organizar a rotina dessa mulher para que em algum momento ela consiga se priorizar. Com método e com organização, a mulher consegue cuidar de si e dar conta de todas as demandas que ela assumiu. E como a mulher coloca assim, por último, o que você fala? Porque quem é mãe, filho, eu sei que tem que colocar cada um nos seus lugares, Exato. né? E eu gostaria que você falasse aí, como ela coloca nos... É muito cultural, né, Léo? Nós somos ensinadas que a gente precisa cuidar do outro, né? Desde criança a gente cuida das bonecas, a gente brinca de cozinhar, é cultural e parece errado quando a mulher quer cuidar de si. A impressão que dá é que ela está sendo egoísta. Quando a mulher sente ou percebe que ela, para cuidar do outro, ela precisa estar bem, isso vira uma chave na cabeça dela. Então, não é sobre abandonar as outras áreas da sua vida, mas é sobre cuidar de você para que você seja uma melhor pessoa em todos os outros ambientes. É isso que eu ajudo as mulheres a fazer. Ô, Fran, o que você fala assim, em tempo real, assim, em tempo prático? O que você fala para nós com essa ciência tão avançada aí hoje que a gente tem? Hoje a gente tem muitas dinâmicas que permitem que a mulher se organize melhor. Então, ao invés de anotar tudo no papel, você pode ter uma agenda eletrônica. Ao invés de sair e se deslocar para a academia, você pode treinar no conforto da sua casa através das aulas da Profran, por exemplo. Então, hoje está muito mais fácil e acessível para todo mundo do que na época da minha mãe, da minha avó. Então, hoje a gente precisa usar essas tecnologias a nosso favor e não deixar a rotina engolir a gente. Fran, você comentou sobre trabalhar com mulheres 35 mais. Nós percebemos que o nosso corpo muda, mas ninguém nos ensinou como lidar com isso na menopausa. O que você diria a respeito disso? Na menopausa, o nosso corpo começa a responder de forma diferente. O que funcionava aos 35 anos, que a gente fazia dieta restritiva, ficava 2, 3 dias sem comer, agora não funciona mais. Porque o seu corpo mudou, ele diminuiu a quantidade de estrogênio e ele vai fazer alterações. É normal, mas a gente não foi ensinada isso. Por isso que eu fui me especializar em mulheres 35 mais e trabalhar com mulher pré e pós-menopausa, para ensinar essa mulher a lidar com essa nova fase do corpo. Por que na menopausa tantas mulheres se culpam, achando que o problema é falta de esforço?
quando, na verdade, o corpo só está respondendo aos seus novos estímulos. Exato, Léo. A gente foi treinada a fazer mais. Mais dieta, mais restritivo, mais treino, a se doar, mais. Mas não é isso. O seu corpo pede que você faça diferente. Não é fazer mais, é fazer de forma inteligente. Quando você faz de forma inteligente, o seu corpo responde, independente da intensidade. É a inteligência do treino e não a intensidade do treino que muda. Fran, será que na menopausa o que a mulher precisa não é treinar mais, mas treinar diferente? É isso, Léo, você pegou. A mulher precisa treinar diferente. Fazer a zumba, a caminhada com as amigas não vai dar resultado mais. A mulher precisa fazer treino de força, um treino que vai fortalecer esse corpo para essa nova fase. O final da menstruação, o começo da menopausa, não é o fim do seu corpo, é o começo de uma nova fase. E você precisa viver isso com uma consciência mais saudável. Qual o maior erro que as mulheres têm? Né? Porque a gente comete erro, né? Constantemente a gente comete, inclusive eu. Eu estou falando das mulheres, mas inclusive eu também que eu cometo o meu erro. Que tenta emagrecer nesses último tempo para definir o corpo, sabe? Porque nós mulheres não tem uma que não são vaidosas com o nosso corpo. Exato. Né? E você está aqui para se autoestima, né? O maior erro que a mulher comete é achar que ela precisa de motivação. A mulher não precisa de motivação, ela precisa de método. Não adianta você ir para uma academia, gastar 2 horas do dia que você nem tem para não ter resultados. Então, quando a mulher tem um método, ela consegue ver resultados em pouco tempo de treino. Agora, se não tem um método, aí você vai literalmente perder o seu tempo. E o nosso tempo é escasso, né, Léo? Ô, Fran, você acredita que o trabalho... A gente sabe que o trabalho atrapalha, mas a gente, dentro do nosso trabalho, isso que você acabou de falar, que a gente tem planejamento, Exato. né? É o que você está falando aí, de feminino, como para fazer esse treino. Eu gostaria que você explicasse. Acho que você falou alguma coisa aqui, mas eu gostaria que você explicasse melhor. Tá. O método que eu desenvolvi foi pensado nessa mulher que tem uma rotina corrida. Então, essa mulher, 35 mais, que já tem filhos ou que está no auge da sua carreira, ela não pode perder tempo. Então, o que nós fazemos? Nós desenhamos uma estratégia e colocamos objetivos para ela. Na Operação Fecha Zíper, por exemplo, ela tem o objetivo de fechar o zíper daquela roupa. E é em semanas, 4 semanas, 8 semanas. Isso dá à mulher palpável para que ela sinta que ela está evoluindo. O que mais motiva uma mulher é saber que ela está evoluindo, né, Léo? Com certeza. Ô, Fran, o que na prática a ativação profunda do abdômen, por que ela muda tanto o corpo? Porque, Fran, é tão constrangedor que a hora que você faz, você fica. Né? Sim. E deixa a gente um pouquinho deprimida, né? A ativação do abdômen, Léo, é uma forma técnica de dizer que a barriga da mulher está fora de função. O nosso abdômen, ele tem uma função. O músculo do abdômen se chama parede abdominal, não é à toa. Parede é para ela ser uma resistência, para ela ser forte mesmo. E uma parede abdominal forte protege a coluna, por exemplo. Se a barriga da mulher tá flácida, tá aquela barriga mole que cai para fora da calça e dá o que fazer para fechar o zíper, aquela barriga não tá cumprindo uma função de parede. Então, isso, além de ser estética e chateia a gente, deixa a gente frustrada, isso vai te dar dores na coluna, isso vai fazer com que a mulher tenha dificuldade de executar movimentos como andar, subir escada. Então, ativar essa parede, colocar essa parede para fazer a função que ela foi determinada, fisiologicamente, que Deus colocou essa parede no seu abdômen, acredite você nele ou não, você tem um abdômen que está aí por uma função. Colocar esse abdômen para cumprir a função dele de novo vai te dar mais saúde, te dar mais longevidade e vai fechar o zíper daquela calça que está incomodando tanto. Sim. Ô, Fran, o vácuo abdominal tem ainda muita curiosidade aí para as mulheres? Muita curiosidade. E assim, Léo, o vácuo é só uma ferramenta. Existem outras ferramentas que a gente pode usar para ativar esse abdômen de novo, que não necessariamente é o vácuo. Por exemplo, uma mulher que está grávida, ela não pode fazer vácuo. Como é que ela vai sugar a barriga para dentro se tem um bebê ali?
Mas ela consegue fazer ativação do abdômen, ela consegue deixar essa parede forte para na hora que a gestação passar, aquele abdômen volte e não tenha a temida diástase, né? Então, o vácuo é uma ferramenta. Eu ensino essa ferramenta de uma forma técnica, porque hoje em dia, com o advento da internet, tem muita coisa por aí que eu vejo, meu Deus, dá até taquicardia, Léo, assim, ó, das pessoas ensinando o vácuo errado, é prejudicial para a saúde da mulher se você faz o vácuo errado. Na hora que você solta, você pode ter um prolapso de bexiga, um prolapso de intestino, um prolapso retal. Então, é importante fazer a técnica certa, por isso que eu fui estudar sobre, por isso que eu ensino a técnica certa, mas o vácuo é uma ferramenta. Se a mulher não consegue, ou se ela não está ainda apta para fazer, como é o caso da gestante, ela tem outras, muitas ferramentas que vão ativar esse abdômen e vão deixar ele funcional. E isso que você está falando, Fran, é muito bom as mulheres se refletirem nisso, daquela curiosidade que a internet oferece aí, e muitas coisas assim que vende seu produto, né? Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e é o que você realmente está falando, né, Fran? Ô, Fran, qual a diferença entre treinar no automático e treinar com consciência corporal? Léo, a diferença é o resultado. Porque quando a mulher treina no automático, e eu já trabalhei em salões de academia, que você pega aquela fichinha e faz 3 de 12, 3 de 15, aquilo ali você está gastando o seu tempo. Quando você treina com propósito, quando você treina com presença, você sente o seu corpo trabalhando. E quando você pensa no seu corpo, você recruta mais músculos, o seu músculo responde em menos tempo, então você não precisa passar mais tempo na academia e de forma mais rápida, ou seja, com menos tempo de treino, 2, 3, 4 semanas, você já tem resultados. Tem mulheres que vêm para mim com anos de academia. Eu já treinava 5 anos e ela está com o mesmo corpo faz muito tempo. Por quê? Porque ela treinava no automático. Quando ela vira essa chave de treinar de forma intencional, o resultado vem. Tá. Ô, Fran, por que musculação metabólica e treinos de força funcionam tão bem para as mulheres? 35 mais é a pegada, Léo. Mulheres 35 mais precisam fazer musculação metabólica. Sabe aquela coisa chata de você ficar paradinha treinando? Isso não funciona mais pra gente. Talvez funcionava quando a gente tinha 16, 20 anos, que o nosso metabolismo ajudava. A partir dos 35, a gente precisa fazer algo inteligente. E a musculação metabólica, que é o método que eu desenvolvi, vem justamente para você acelerar esse metabolismo, colocar esse corpo para queimar gordura e você ter resultado. E como nasceu o método Afina? O Afine e Defina com a Fran foi uma consequência de tudo isso, Léo. Foi uma necessidade de organizar os treinos das mulheres. Quando eu trabalhava em salão de academia, e eu não desmereço, porque eu ganhei muita experiência nesse ambiente, eu via que os treinos eram muito genéricos. Então, treino para iniciante, treino para intermediário, treino para avançado. Era isso. Não priorizava uma mulher que já tinha tido 1 ou 2 gestações, não priorizava uma mulher que tinha uma rotina corrida e só tinha 20 minutos para treinar. Então, o Afine e Defina, ele vem de encontro a essa mulher que precisa otimizar o tempo, mas que ela precisa do resultado. Então, eu criei esse método, ela fica comigo por 5 semanas e em 5 semanas ela já vê resultado no corpo. Tá. E o que muda na vida de uma mulher quando ela volta a se reconhecer no espelho? Porque com pouco tempo que você está falando e ver no espelho, que eu vi algumas fotos suas no seu trabalho, até me motivou, viu? Que bom saber! Até me motivou. Léo, muda até a postura, sabia? Eu chamo as minhas alunas de alunas metidas da Fran. Porque uma mulher que ela está nesse momento de desconexão, ela se fecha. Então, o ombro fica para dentro, ela olha para baixo, ela não se conecta com outras pessoas, ela não se abre a novas possibilidades. Uma mulher que cuida de si e que se reconhece, ela abre a postura e ela enfrenta o mundo. A mulher metida, que são as minhas alunas, elas recebem aquilo de desafio da vida e ela vence os desafios, porque ela já acostumou a vencer os desafios da rotina, do treino, das dificuldades. Isso muda a dinâmica da mulher na vida e na casa dela. Ô, Fran, e você veja essas mudanças emocional nessas alunas suas? É a primeira coisa que muda, Léo. É a relação dela com ela mesma. E a partir dali, a relação dela com os filhos, a relação dela com o parceiro, a relação dela com o trabalho. Tudo muda quando a mulher se sente bem e quando a mulher gosta daquilo que ela vê no espelho. Ô, Fran, o que é mentira no corpo feminino que
que você conversa com tantas mulheres, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho que as mulheres que parecem de acreditar no hoje. O que eu mais ouço, Léo, é que não dá tempo mais. Eu já estou com 40, 42, já está assim, não tem mais o que fazer. Isso é uma mentira deslavada, Léo. Porque se você tiver um método e se você tiver vontade, sim, você transforma o seu corpo, independente da idade que você tiver. Fran, se você puder deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo agora, que mensagem que você deixaria para elas, que essas mulheres que estão desanimadas, cansadas, o que você falava para elas agora? É muito interessante essa pergunta, Léo, porque a gente escuta muita coisa e muita informação é difundida hoje. Graças a Deus temos acesso a muita informação. Mas a gente foi tendencionado a achar que você precisa estar num local para treinar. Você precisa ir para a academia. E, na verdade, o seu corpo não tem GPS, Léo. Ele não sabe se você está na sala da sua casa treinando ou se você está na academia mais cara da sua cidade. O seu corpo vai receber estímulos e o estímulo que você dá para ele é o que ele vai responder. Se você passa a maior parte do seu tempo sentada, você vai receber resultado de uma mulher que fica mais tempo sentada. Se você está ativa, se você está treinando, se você está cuidando de você, você vai receber resultados disso. Por isso, o seu corpo não tem GPS. E você não precisa de motivação, você precisa de método. Um método que vai de encontro à sua rotina para você ter resultado. Eu coloquei isso até na camiseta das minhas alunas. Eu trouxe uma para você. Olha aqui. Que obrigada. Eu trouxe a camiseta do Sou Fina, Sou Definida, porque precisamos de definição. Sou aluna metida da Fran. E aí aqui no colarinho tem Seu corpo não tem GPS. Porque daí você vai se lembrar toda vez que você vai vestir essa camiseta que o seu corpo não tem GPS. Eu trouxe para você, Léo, para que você use, para que você treine. Obrigada. Que linda, gente. Olha que cor, a cor preferida minha, hein? Sério? Acertei? Eu amo rosa. Que bom. Obrigada, viu? Obrigada Essa é a mesmo. mensagem que eu queria deixar para as alunas ou para as suas espectadoras. Você não precisa de motivação, você precisa de método. Fran, o que você diria para todas essas mulheres que estão nos assistindo, as mulheres que inspiram? E eu estou falando para mim também, viu? Porque eu incluo nessas mulheres, né? O que você diria para elas que já tentaram de tudo? Porque eu também já tentei de tudo, Fran. Já tentei, que às vezes me deixa, às vezes eu sempre tenho esse autoestima da Leonora, mas a gente também sente um pouquinho deprimida, porque eu não estou com o meu corpo também como era antes. Lógico, estou com 58 anos, né, Fran? Exato. E eu gostaria que você trazesse essa mensagem para todas essas mulheres, inclusive para mim. É lindo, Léo, ver que você também se inclui, porque o seu corpo conta uma história. O seu corpo viveu essa trajetória desses 58 anos que você tem. E a mensagem que eu deixo para as suas meninas é que o corpo delas também contam histórias. Então, não vá se envergonhar de uma barriga que gestou, de uma barriga que gerou uma vida, de uma lombar que trabalhou muitos anos sentada para construir um legado. Você precisa olhar para esse corpo com carinho e enxergar nele a sua maior vitória. E a partir do momento que você se enxerga com carinho, você se cuida e o seu corpo responde. É lindo, Léo. Fran, para finalizar o nosso programa, Mulheres que Inspiram, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para mim, com esse propósito que eu tenho no meu coração e com a minha missão como vereadora. Léo, primeiro, parabéns por dar vez e voz a mulheres inspiradoras. Faltava em Americana um trabalho assim, então parabéns mesmo por assumir essa frente, por ter essa coragem. Você é uma mulher que brilha, né? E eu vejo isso e eu estou muito honrada de estar aqui. Eu gostaria de agradecer pelo convite, gostaria que todas as suas mulheres, que a sua audiência como um todo soubesse a mulher que você é e que elas cuidassem do seu corpo com carinho, assim como você cuida, assim como você sabe do seu legado e da sua trajetória. Parabéns e a sua audiência se espelhem na Léo e bora cuidar do seu corpo. Fran, quero aqui te agradecer por você doar o seu tempo para estar vindo aqui no nosso programa Mulheres que Inspiram. E você tem certeza, Fran, que você é uma dessas mulheres que inspira também tantas e tantas outras quanto eu. Tá? Então, eu quero agradecer imensamente pela sua
pela sua trajetória, que você é uma delas mulheres que inspira. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada pelo convite. Me convide quantas vezes quiser e precisar, eu estou à disposição, porque eu reconheço o seu trabalho, eu apoio o seu trabalho, a sua jornada, e vamos levar essa mensagem de saúde e cuidado para muitas e muitas mulheres. Ô Fran, diante de um trabalho com tantos propósitos que você tem, eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, como entrar em contato com a Fran, para atingir tantas e tantas mulheres, assim como eu. Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, no Instagram estou como Franciele Veronese, personal, e o WhatsApp para me chamar, para entrar para a Operação Fecha Zíper, que está com as inscrições abertas. Então, se você tem uma roupa especial que não serve mais, que você quer fechar o zíper dela em algumas semanas, chama no WhatsApp que eu vou te ajudar a entrar e fechar o zíper dessa roupa. Vocês gostaram desse nosso bate-papo? Continua me seguindo no meu Instagram, no meu YouTube, nas minhas redes sociais. Hoje o nosso bate-papo foi Mulheres que Inspiram.